Pronto? Pois é, recomeçando, já que tá ao vivo, bom, tá tudo certo? Áudio? Sim. Tá? Tudo certo, estamos ao vivo. Sem meneguetiações agora. Sem meneguetiações, então é isso. Pode falar. Vamos lá, turma, começando aqui mais uma live, Guitarra Sem Bloqueios, para falar dos assuntos da semana aí, de tudo que foi postado. Bem-vindo todo mundo, agradeço a presença de todos aqui. Essa semana a gente começa já com uma pendência da semana passada, né? Porque na semana passada a gente prolongou diversos assuntos e ficamos devendo um assunto da semana passada. O assunto da semana passada foi os cromatismos, né? A introdução ao cromatismo de uma nota. Por que eu chamo de introdução ao cromatismo? Porque é de uma nota. Não tem cromatismo menor do que o de uma nota, né? Depois a gente pode falar mais. Coisa importante. Fala. O que é cromatismo? Cromatismo é quando você aproxima uma nota por um semitom. Por uma casa. No instrumento é por uma casa, né? Por uma casa. Você vai chegar numa nota. Então, ele pode ser cromatismo de uma nota, que é isso que a gente está falando, né? Lá tá em Ré, então se aproximar aqui, ó, porque a gente sempre aproxima as notas do acorde. Então vamos lá. Lá a gente está falando do acorde de Ré maior, certo? E como a gente já está um pouco mais avançado lá, né, um pouco mais para frente dos assuntos, a gente já está falando do Ré maior com sexta, que é um Ré maior, que a gente já falou também, que está disponível, a sexta ela já está disponível na escala pentatônica de Ré maior, né? A escala pentatônica maior já traz disponível, além da fundamental, a terça e a quinta da tríade. Ela traz disponível a nona e a sexta, né? Que fica esse som aqui. Então, essas notas desse acorde, aqui que tem fundamental, terça, sexta e nona, elas já estão todas disponíveis no som da pentatônica, né? Certo? Então, normalmente no acorde maior, que tem a função de tônica, que é um acorde, na maioria das vezes, maior que sétima maior, né? Porque o acorde maior que sétima menor tem a função dominante. A gente não vai entrar nesse assunto aqui. Mas a sétima maior normalmente não é aproximada cromaticamente. Ela tem um som muito instável para ser aproximado cromaticamente. Então, a gente normalmente aproxima a sexta maior, que é uma nota super agradável, né, estável ali da sonoridade de um acorde maior. Então as notas que são aproximadas do acorde maior com sexta é a fundamental, a terça, a quinta e a sexta. E o que é essa aproximação? É você tocar um meio tom de distância para essas notas. Então você faz
No caso aqui eu estou fazendo um meio tom abaixo para a nota, ou seja, um cromatismo ascendente, que fica com esse som aqui. Certo? Então, esse é o primeiro estágio do cromatismo, né? E é sempre interessante essa coisa da rítmica, porque a nota que a gente está trabalhando, que é a nota que você quer ser aproximada cromaticamente, ela, a princípio, né, nesse estágio, ela está num tempo forte, para que ela soe, essa coisa de você ter a noção de em que tempo você está atacando que nota, é super importante para você entender essa parte musical como um todo, né? Porque você está atacando, você não faz a princípio, né? Claro que você faz, mas a princípio, se você tocar o tempo forte a nota cromática, você está enfatizando mais a nota que não está na tonalidade, que é uma nota meio tom abaixo, do que a nota que você quer enfatizar, que seria o... Sem um beat não fica tão fácil de identificar, né? Mas em vez de fazer a nota, a nota cromática no tempo forte, eu sempre faço ela nesse estágio no tempo fraco, para você ouvir a aproximação das notas do acorde que você quer tocar, né? Então fica com esse som. Lá no exercício, eu toco todas as notas disponíveis na região, todas essas 4 notas disponíveis na região. Por exemplo, eu estou aqui em Ré maior, nesse Ré maior com sexta e nona, esse Ré maior com sexta, então eu aproximo a quinta uma oitava abaixo, a sexta uma oitava abaixo, a fundamental a terça, quinta, sexta, agora fundamental oitava acima, terça oitava acima, quinta oitava acima e sexta oitava acima. Né? Eu estou aproximando aqui 3 sextas, né? Que é o Si do Ré. Né? A sexta do Ré é esse Si aqui, então eu faço ele aqui, faço ele aqui, faço aqui. 3 oitavas. Por isso que a gente trabalha a princípio com regiões, né? Porque as regiões, elas estão disponíveis algumas oitavas ali em cada uma das regiões. A gente chega nesse assunto daqui a pouco. Então, o som, você aproximando todas as notas do Ré maior com sexta em uma região, fica assim. Aproximação cromática de uma nota de um Ré maior com sexta. Isso é o exercício aproximação ascendente ou exercício ascendente. O exercício pode continuar com aproximação ascendente, mesmo ele sendo descendente. Então, aqui eu estou aproximando fundamental, terça, quinta, fundamental, terça, quinta, sexta, fundamental, terça, quinta, sexta. O que é o exercício descendente? É você aproximar sexta, quinta, terça, fundamental, sexta, quinta, terça, fundamental, sexta, quinta. Fica com esse som. A aproximação continua ascendente. Então, por isso que a sonoridade do exercício como um todo lá fica assim. Porque ele tem o exercício ascendente e descendente, né? Eu faço o exercício sobe e desce, comumente chamado, mas o exercício continua sempre o mesmo, que é uma aproximação ascendente de uma nota cromática, né? Para uma das notas do acorde. E esse processo a gente faz em 5 regiões, né? A gente comumente aqui divide em 5 regiões, então a gente faz nesse Ré maior, 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 né? Porque o som entre eles é muito parecido, mas a parte de você tentar desbloquear a sua música para aplicar ela no instrumento é você ser capaz de tocar o que você ouve em diversas regiões, né? Independente de onde você está, que o instrumento não te bloqueie, né, no que você quer tocar. Então a gente faz o exercício com esse Ré, com esse, com esse,
Esse. Esse. Esse aqui vai buscar um Ré aqui, né? Como é que chama? Numa região separada e uma quinta também numa região separada. Eu aproveito o que eu consigo ver ali, até para começar a expandir, né? A gente vai falar isso em uma aula com certeza, que é essa coisa de dividir o braço em 5 partes, ela é um estágio do processo, né? O objetivo é você enxergar esse Ré maior que a gente está trabalhando aqui, Ré maior com sexta, no braço inteiro, né? Assim, ele não ter diferença para você o que é um Ré maior, né? A sonoridade do Ré maior a gente sabe o que é, né? Fundamental, terça, quinta e sétima maior, né? Fundamental, terça maior, quinta justa, sétima maior, é um Ré maior com sétima maior, e com as extensões a nona ou segunda maior e a sexta maior, e a quarta é sempre uma nota mais suscetível à escolha, né? Que você pode escolher entre uma quarta justa e uma quarta aumentada. Mas é isso, o Ré maior é isso. O Ré maior não é uma forma, né? Uma ditação. Não, assim, isso aqui são voicings do Ré maior, né? De você. Então, o que é preciso entender é o Ré maior, ou todas as tonalidades, todos os acordes, tudo que você trabalha, todas as qualidades musicais que você trabalha no instrumento como um todo, né? Tentar enxergar isso, desbloquear o instrumento através da música que você quer tocar, né? Porque se você tiver alguma parte escura, né? Que esteja obscuro ali você tocar, qualquer que seja a qualidade melódica e harmônica que você quer tocar, isso vai te atrapalhar, vai terminar te bloqueando. Então esse é o processo, né? Esse é o processo, é você entender o Ré maior, ou qualquer que seja a qualidade, a gente está trabalhando aqui o Ré maior, e ir munindo ele, né? Empoderando essa qualidade harmônica que você está absorvendo. Então, uma das maneiras de você ter o que falar, ter assunto sobre um Ré maior, é esse primeiro estágio da aproximação cromática. É muito legal para você começar a ouvir como é que as aproximações funcionam. Sempre, claro, eu recomendo que você faça nas 12 tonalidades, né? E a princípio a gente está aqui nas 5 digitações, num processo inicial, que depois a gente vai expandir isso, né? A própria, quando a gente está aqui nesse Ré maior aqui, que você vem buscar esse Ré aqui, você já está expandindo. Você vem buscar esse Lá aqui, ó, que é a quinta do Ré, você já está expandindo. Você vê que nessa digitação, vou fazer aqui a escala de Ré maior lídio aqui, você faz, né? Eu vim buscar a quarta aqui, poderia usar a quinta, quarta aumentada, a quinta do Ré maior. Tô expandindo, eu tô usando aqui, ó, normalmente uma digitação tem entre 4 e 5 casas, eu tô usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Caramba, expandi mesmo essa, hein, Buni? Expandiu pro. Não tinha percebido. Mas faz parte de você começar, né, a andar nessa etapa de deixar de enxergar. Esse é um processo, né? Um processo. Você enxerga primeiro em 5 partes diferentes para em algum momento ser uma parte só. Mas o que não pode é você não enxergar parte nenhuma do instrumento ou enxergar uma ditação só ser capaz de executar qualquer que seja a coisa em um lugar só do instrumento, né? Em uma ditação só. Isso aí você está bloqueado, né? Então essa é a parte do processo. E aí eu já vou conectar esse assunto com outro que é muito similar dessa semana, que são os padrões de tríades, o par de tríades maiores, que essa semana a gente fez um ascendente e um descendente. O par de tríades maiores foi um assunto que acho que foi que deu mais repercussão na semana que ele teve, e a gente decidiu gravar ele em outra maneira de absorção, né? Porque a princípio a gente gravou em Sol, mas eu vou tocar em Ré. Vou tocar em Ré, vou ficar na tonalidade de Ré maior hoje. Então a gente tinha feito o par de tríades, a gente tinha feito em Sol, que é você tocar a tríade a gente tinha feito em Sol, vou fazer em Ré. Que é você tocar uma tríade, a tríade de Ré no caso,
Fundamental, terça e quinta de Ré. Esse som é importantíssimo que todo mundo conheça, tá? Depois a gente chega nisso. Com a fundamental, a terça maior e a quinta do Mi, né? Então, a princípio a gente fez. O que eu fiz aqui? Eu fiz a fundamental, terça e quinta de Ré, fundamental, terça e quinta de Mi. Aí agora eu vou tocar a primeira inversão de Ré, que é terça, quinta, fundamental de Ré, terça, quinta, fundamental de Mi. Segunda inversão de Ré, quinta, fundamental e terça de Ré, quinta, fundamental e terça de Mi. E aí volta para a posição fundamental, que é fundamental, terça e quinta de Ré, fundamental, terça e quinta de Mi, né? Fica com esse som. Oh, desculpe. Ele fica com esse som. Então, como foi uma sonoridade que agradou bastante, a gente gravou uma outra maneira de você absorver essa sonoridade, que é você fazer uma tríade ascendente e a outra descendente. Na primeira inversão ascendente, primeira inversão descendente do Mi. Ré ascendente, Mi descendente. Fiz a segunda inversão. Posição fundamental de novo, oitava acima. Descendente o Mi. Fica com esse som. O que é que o par de tríade traz? Primeiro que ele tem uma sonoridade super característica, como dá para ouvir aqui, né? E ele faz com que evidencie bastante a quarta aumentada. E ele não toca a sétima. Então você pode tocar esse par de tríade, tanto se o Ré for maior com a sétima menor, tiver esse som de Ré dominante, né? Com a quinta justa aqui, eu não gosto muito desse som, né? Esse som é engraçado. O Roberto Mizuki pediu pra você tocar Miles. Toco. Betinho tá aí? Pergunta se ele tá aí. Se ele tiver, eu toco pra ele. Se ele está aí. E aí... Onde é que eu tava? Assim, você pode tocar tanto no acorde dominante, quanto no acorde que é maior com a sétima menor, quanto no acorde maior com a sétima maior. Por quê? Porque no par de tríade você tem a fundamental, a terça e a quinta do acorde que você está tocando, e a nona, a quarta aumentada e a sexta. Você tem as extensões, né? O que é chamado de upper structures, né? As extensões do acorde maior, são quando você tem, porque as notas da tétrade quais são? Fundamental, terça, quinta e sétima. Quais são as notas de cima, as extensões desse acorde? Quando você continua empilhando terças, né? Você continua empilhando terças no acorde, você vai ter, você toca aqui, ó, fundamental, terça, quinta, sétima. Se você fizer mais uma terça a partir daqui, você vai tocar o quê? A nona do acorde. Se você empilhar mais uma terça, você toca a quarta. No caso aqui eu tô tocando a quarta aumentada, dando a sonoridade lídio, porque a gente tá falando do par de tríade, que evidencia bastante esse som aqui, ó. Né? Que som é esse, Boni? Isso é uma quarta aumentada. É uma quarta aumentada. O trítono, né? O trítono, essa coisa de conhecer a sonoridade dos intervalos, a gente precisa falar disso um dia, né? O Roberto disse que ele está aqui com uma taça de vinho. Betinho. Rapaz, Betinho vai se cuidar, Betinho. Betinho teve Covid e ele não tem... Tá achando que a vida é bela. Ele, tipo, vai pro restaurante, ele fica, a vida dele com Covid, sem Covid é igual. É a mesma. Rapaz, é um japonês. Enfim. Então... Por que você acha que é importante conhecer o som dos intervalos? Bicho, o som, na verdade eu acho importante conhecer o som de tudo que você trabalha. Aquela coisa do equilíbrio que a gente fala sempre aqui. Porque quando você está trabalhando aqui, essa coisa, por isso que eu fico enchendo o saco nessa coisa de... É uma absorção de sonoridade. A gente está absorvendo a sonoridade do par de tríade. Então você absorve a sonoridade
Dó ascendente, depois você absorve a sonoridade de Lá ascendente assim. Né? Absorve a sonoridade dela descendente, a gente não fez ainda. Eu acho que é importantíssimo, principalmente para quem por exemplo, quem entrou no curso, no método Guitarra Sem Bloqueios, e vai ver lá que vai começar nos acordes maiores, formação dos acordes maiores, né? Porque você conhecer esse som... Não, tomando ré, né? Isso aqui precisa gritar no seu ouvido, né? Esse som aqui, Bonnie. Tem que saber que é uma terça maior. Se ela virar uma terça menor, ou uma tríade maior, se ela virar uma tríade menor, né? Isso precisa... essa coisa do equilíbrio que eu sempre falo lá é que se você está trabalhando algo muito na frente e você ainda não consegue reconhecer esse som, é preciso você trabalhar no processo de equilibrar. Né? Porque, não, eu sei tocar isso aqui. Eu sei tocar isso aqui, Dó maior, né? Eu sei tocar isso aqui, sei tocar isso aqui, sei tocar isso aqui, sei tocar isso aqui. Beleza, eu sei tocar Dó maior é uma coisa, né? Todo mundo às vezes se sente até ofendido, né? Você fala, você toca os acordes maiores, mas e o som, né? Nem todo mundo tem esse equilíbrio. Porque existe uma diferença também entre tocar, tipo, de saber executar mecânica, parte mecânica, e você dominar de verdade aquilo. Dominar que envolve todas as outras partes. Exatamente, esse equilíbrio que eu considero que se você conhece a sonoridade de uma tríade maior, né? Aqui no caso ela está na posição fundamental. Se você conhece, você consegue visualizar ela pelo braço. Você consegue visualizar ela pelo braço todo. É capaz de mecanicamente tocar. Isso já é tipo 90% do caminho. Se você ainda entender que aquilo ali é formado pela fundamental, até a parte teórica, né? Formado pelo empilhamento de terças, são 3 terças empilhadas seguidas. Então forma a fundamental, a terça e a quinta de um acorde. E ela pode ser tocada na posição fundamental, na primeira inversão, na segunda, né? A tríade só tem essas 3 opções. E que num acorde desse aqui, você tá repetindo aqui Dó, Mi, Sol, vai tocar o Dó de novo. Dó, opa! Dó. E essa foi foda. Dó. Agora o acorde ficou bonito, ó. Ficou bonito o acorde, mano. É um Ré maior com nona bemol. Sem sétima. Eu toquei essa nona bemol aí na tríade maior, eu me perdi. Então, essa parte do equilíbrio é importantíssimo. Né? A gente tá falando de uma coisa bem mais na frente, mas no método lá no Guitarra Sem Bloqueios, a gente volta para equilibrar esse processo. Né? Esse processo, não, eu sei tocar esse Dó, sei tocar esse Dó, sei tocar esse Dó. Tá, beleza. Você consegue visualizar um Dó maior no braço todo? Ótimo. Consegue transformar eles todos em sétima? Ótimo. Consegue associar a pentatônica toda vez que você vê esse Dó maior que ele estiver tocando aqui, tá? Que ele estiver tocando, soando um Dó maior, você consegue, no lugar de tocar um Dó maior, tocar uma pentatônica maior? Né? Então, são estágios que você vai passando, pequenos passinhos que você vai dando para entender a música de uma forma mais livre aqui no instrumento, né?
E aí eu vou voltar, eu dei uma saída aqui, uma tangida pela direita aqui enorme, voltei para o início do método, mas a gente está aqui já colocando informação dentro desses, a gente está no Ré maior, né? Colocando informação desse Ré maior. Então a gente falou da aproximação cromática, né? Que você começar a ouvir as aproximações cromáticas das notas do acorde para Ré maior. E agora a gente está falando de mais uma informação, que é tocar o par de tríades que existe dentro da tonalidade de Ré maior. No caso, a gente, como está tocando a quarta aumentada, né, na hora que você toca uma tríade, né, separada da outra, o par, a primeira coisa que ela faz é gritar aqui esse som, era aqui que a gente estava, né, Boni? O som do trítono aqui, o som da quarta aumentada. Então, esse som... Importante frisar para as pessoas por que chama trítono. O Boni é um gênio. Ele descobriu que o nome trítono vem porque são 3 tons de distância. Olha que legal. É o intervalo de 3 tons que divide a escala cromática exatamente no meio. São 12 notas, né, da escala cromática. São as 12 notas disponíveis no nosso sistema temperado musical ocidental. E o intervalo que divide 6 notas para cá, 6 notas para lá é o trítono. 3 tons de distância para lá, 3 tons de distância para cá. Obviamente, matematicamente, é o único intervalo que é capaz de dividir a tonalidade em meio para meio, né? 6 notas para cá, 6 notas para lá. Então, o que é legal é que assim, essa parte de você ir absorvendo essas sonoridades, no caso de Ré maior aqui, é que você vai tendo assunto para tocar, né? Então aqui foi interessante isso que a gente deixou os dois para falar no mesmo dia. Na verdade não foi proposital, né? A gente realmente não deu tempo de falar na semana passada. Mas você pode fazer, você pode começar. Uma coisa que eu falo sempre é, na hora que você absorveu isso, já é mecanicamente capaz de tocar, já começa a tentar fazer música com isso, né? Então você tá aqui no Dó. Não é fácil fazer música com exercício, mas você vai tentando, porque é o vocabulário que você vai começando a desenvolver, né? Aqui no caso, já que a gente tá falando de 2, vou tentar fazer só com esses 2, tipo só par de tríade aqui, ó. Cromático. Par de tríade. Cromatiza. Par de tríade. Né? É difícil pra caramba você fazer música, isso aqui é exercício, né? Mas o quanto mais você se esforça para utilizar os recursos que você vai criando no seu instrumento para criar música com isso, mais na hora que você estiver compondo, né? Que você estiver improvisando, que você estiver criando uma frase, criando um solo para você, seja lá que tipo de música você quiser fazer, você vai ter entendido esses recursos e possibilidade de colocar eles em prática. Eu vou aproveitar, Boni, que a gente está falando de formação de acorde, eu vou entrar em acordes quartais. Porque eu já falei que os acordes, né, são formados a princípio por empilhamento de terça. Pô, eu vou continuar no Ré maior e ainda vai ser no Ré maior lídio. Pô, parece que a gente orquestrou. Ó, foi tudo programado, tudo muito bem escrito. Ré lídio é melhor que Fá, né? Melhor Ré lídio é melhor que Fá lídio, Fá lídio não, a gente não quer estar Fá lídio nunca. Não, Fá lídio não. A gente quer Ré lídio, não deixa eu trabalhar com Fá lídio. Tem vários desses acordes. Ai, meu Deus. Então a gente tá no Ré lídio, não estamos Fá lídios. A gente tava falando da formação de um acorde. Como é que forma um acorde? Empilhamento de fundamental, terça, quinta,
e, no caso, sétima maior, que a gente está falando do Ré maior com sétima maior. Tá? Esse aqui é a posição fundamental, ou a posição fundamental exatamente, de uma tetra de Ré maior. Ré maior, Fá sustenido, Ré maior, Ré fundamental, terça é o Fá sustenido, o Lá é a quinta e o Dó sustenido é a sétima maior. Fica com esse som. Qual o som que te lembra isso aqui, Boni? Pra mim é Bye Bye Brasil. Bye Bye Brasil. Quando eu ouço isso, eu lembro Bye Bye Brasil. Não é exatamente isso, porque teria que ter a sétima, mas eu comecinho me lembro. Eu vou mostrar pra você. Não, eu vou mostrar pra você isso aqui, ó. Deixa eu tocar em Ré. Tem a sétima, né? Mas começa com a tríade, né? Começa com a trilha. Então, por isso que eu falei o comecinho. É isso aí. Mas o comecinho... Luiz Gonzaga, né? Eu vou mostrar pra... Putz. Quer dançar um baião pro pessoal ver? Ou deixar pra semana Eu que vem? não, eu deixo semana que vem eu danço o baião. Bianca vai gostar. Bianca tá aí? Tá. A gente, vamos trazer ela. Vou dançar. Trazer ela, ficar aqui dançando um forrozinho com ela. Fechou. A gente já dançou muito Ó, forró. eu tenho um desafio pra te fazer. Eu quero que você resuma em 1 minuto, contado no relógio, o que é harmonia quartal. Harmonia quartal Calma aí, então Tá. vamos lá. Valendo. é a harmonia criada com os acordes. Eu vou falar bem devagar, porque 1 minuto é muito tempo. É a harmonia criada com os acordes empilhados em quarta em vez de em terça. Então, os acordes empilhados em quarta, eles formam acordes quartais e ele também gera um campo harmônico, que é o campo harmônico quartal, que é a porta de entrada para o que é chamado de harmonia quartal. Acabou. 25 segundos, eu ainda repeti uma frase e ainda falei bem devagar. Muito bem. Né? É isso aí. Harmonia quartal. E na hora de estudar, tem muita diferença entre harmonia quartal e harmonia Vamos ouvir? tradicional? Vamos ouvir, vamos ouvir. Então, vamos lá. Pode ser o Ré maior? Então, o Ré maior, na empilhamento de terças, ele fica com esse som. Né? Bye Bye Brasil. Se você empilhar quartas, o Ré maior, ele vai ficar com esse som. Ó o som que ele fica. É completamente diferente o som. Né? O que é que acontece? Ele não tem a terça, ou ele não tem a quinta, e ele tem a quarta no lugar. No caso, como eu estou tocando aqui o Ré maior, como tradicionalmente a fundamental, a tônica da tonalidade, né, ele tem a quarta justa. Então na aula eu falo, esse é um acorde super raro de se ouvir. A quarta e a terça. A quarta justa e a terça maior, a sétima maior. Esse é um som pouco ouvido, né? Não é um som que você nunca ouviu em sua vida, mas é um som pouco escutado. Né? Esse som aqui é muito mais comum. Né? Vai para o Brasil, para esse aqui. Então, a gente tendo Ré maior como tônica, o primeiro acorde muda desse som para esse som. Certo? No caso do segundo acorde, que é o número 2 do campo harmônico, ele é o Mi. Ele tem esse som aqui, ó. Posição fundamental, certo? É o fundamental, terça menor, quinta justa, sétima menor. Certo? Quando você... Isso eu estou empilhando terça. Quando você empilha a quarta, ele fica com esse som aqui, ó. Olha a diferença do som. Ele cria uma outra tipo de sonoridade, entendeu? Não é melhor nem pior. Eu acho difícil esse negócio do mais sofisticado, menos sofisticado. Mas poderia-se dizer que cria uma sonoridade mais sofisticada. Só de você empilhar de formas diferentes, entendeu? É uma sonoridade que foi muito, muito absorvida na transição da década de 50 para 60. Miles, obviamente, já fazia no So What, a Betinho pediu para tocar. Esse som aqui é quartal. Né? Mas quem ficou, eu acho que registrado na história mesmo como associado à harmonia quartal foi o McCoy Tyner, né? O pianista John Coltrane, do quarteto clássico de Coltrane, né? Que era McCoy Tyner, Jimmy Garrison e Elvin Jones.
Puta, eu adoro falar disso. Então esse quarteto clássico, McCoy ficou super conhecido por essas harmonias quartais, trabalhar acorde quartal, tá? Então vou continuar, posso continuar aqui? Então a gente tá no Ré maior, então como a gente está trabalhando no Ré maior com a quarta maior, quarta aumentada, ai Deus pai, é uma boa isso, porque não tem quarta maior, você sabe por que não tem quarta maior, quarta menor? Porque os intervalos de quarta e quinta, eles são justos, aumentados ou diminutos. Isso aí sim. Mas por que chama justo e não maior? Porque ele já tem outra nomenclatura, né? Quando é terça e sexta, terça, sexta e sétima. E nona? E nona é terça, sexta, sétima e nona, exatamente, boa. São maiores, menores, podem ser aumentados e diminutos também. Tudo bem. No caso da quarta justa, ele não tem. O quarta justa e quarta aumentada não tem maior e menor, quarta maior, quarta menor. Então, tudo bem. Eu tenho o fato, né? Nessa informação a gente apresenta os fatos, mas e o motivo? O motivo, teoricamente, deve ter algum motivo. Eu vou te dizer sonoramente o porquê eu acho. Sim. Porque ele é um som que ele não transmite essa qualidade nunca. Não traz sensação. Ela não traz essa sensação. É uma sensação oca. A sensação no meu ouvido, essa sensação aqui, ó, ela é oca. Tá vendo? Sim. Essa aqui também, ó. Sim. Né? Eu tenho, ouvindo isso, eu tenho a sensação que é uma coisa que, mais que qualquer outro intervalo, é paralelo. Tipo, Exato, exatamente, é um caminho. Sabe por quê? Porque na série harmônica, a gente vai entrar num teorês interessante aqui. Mas na série harmônica, a quinta, ela tem uma sonoridade muito próximo da oitava. Então esse som aqui na série harmônica é próximo desse. Sim. Quando você ouvir uma nota sozinha, eu vou tocar só o Ré. Na teoria, aqui, a primeira nota que você ouve que não seja o Ré seria o Lá. Isso vai acontecer, inclusive, com afinadores. Verdade. O afinador pega. Eles confundem. Esse som aqui, você associa o quê? Isso é música de luta, de guerra. Super-Homem. Você não conhece essa música, Boni? Não, eu não sou um cara de filmes. Caramba. Tá bom. Pessoal, me desculpa, eu não sou um cara de filmes. Essa música é do Superman. E eu toquei em Ré maior. Aí eu já tive várias pessoas me perguntando, mas como é que você tocou na tonalidade que você tava? É isso, você entende aqui, né? Diga outra tonalidade pra eu tocar essa música aqui, Boni. Tá em Ré maior? Fá sustenido. Fá sustenido maior. Nessa oitava. Desculpe. Né? Por que dá pra tocar em qualquer tonalidade? Porque você entende, né? Que esse sistema que funciona aqui, ó, para esse Ré maior, ele funciona aqui no Fá sustenido maior da mesma forma, né? Na mesma digitação é mais fácil? É muito mais fácil, né? Eu tô fazendo aqui, ó, aplicando fundamental, quinta, sexta, né? A primeira parte, que foi? Entrou o Rafa Stanchini na área. Rafa Stanchini. Você conhece ele? Bicho, conheço, figura, isso. Não, multi-instrumentista. Eu o conheci tocando no casamento de um grande amigo meu. Acho que ele não bicho, vai os saber. filhos deles são umas figuras, bicho. Eu me boa. divirto. No Facebook eu entro pra ver o Rafa postar as coisas dos filhos e as posturas políticas dele que aparecem também termina aparecendo. O Salomão postar meme, o Carlinhos Noronha postar meme, o Gaiardo não posta mais, ele parou. Mas tem o... Esqueci de alguém, né? O Sorati. O Kiko é o melhor, bicho. Kiko Sorati. Facebook só entra pra isso, pra ver essas coisas. Muito bem. Vamos lá, então a harmonia quartal, o que acontece é isso. Aí, vamos lá, estamos no quarto aumentado aqui. Você vai empilhar em quarta. Como eu tô no lídio, ele fica com esse som. Ó como muda o som, ó, Boni, aqui, ó. Vou empilhar a terça formando um acorde lídio.
no acorde lídio, no campo harmônico tradicional, quando eu empilho terça, ele não soa a quarta aumentada. Só lá na frente, quando vira extensão, né? Mas a princípio ele toca a fundamental, a terça maior, a quinta justa e a sétima maior. Quando eu empilho em quarta, ele fica com a fundamental, já a quarta aumentada, a sétima maior e a terça. Só muda a quinta pela quarta aumentada e obviamente troca o voice, fica com esse som aqui, ó. Olha a mudança da sonoridade, né? É assim, obviamente que essa coisa do juízo de valor tem muito a ver culturalmente com o que a gente viveu a vida toda, a cultura toda, mas o nível de coloração que esse acorde me traz é muito maior do que esse, entendeu? Sim, eu acho que também isso tem um pouco de relação com o quanto essas coisas, o acorde mais tradicional, né, de terça, é mais usado em geral. Com certeza. Então, só por ser uma coisa um pouco diferente, Por isso que eu falei cultural, exatamente. Por isso que eu falei que tem a ver com cultura. Tem a ver com cultura. Porque aqui, ó, eu e minhas maluquices, né? Eu ouço esse som, eu penso num parque de diversão, assim, sabe? Naquele carrossel que tem o que fica o cavalinho subindo e descendo. Carrossel. Quando eu ouço aqui, eu penso tipo na estrutura de um museu, assim, sabe? Ali o auditório do Ibirapuera por fora. Pode ser. É isso. Me traz, de certa forma, é isso. Não tem juízo de valor. Um carrossel não é mais feio do que o auditório do Ibirapuera, uma estrutura de Niemeyer, né? Uma obra de Niemeyer, uma obra arquitetônica de Niemeyer. Não tem melhor ou pior. Mas a sonoridade é completamente diferente. Quanto tempo a gente tem? Temos tempo. Tá. Mas é bom ir pro próximo assunto. Então tá, mas o que eu tenho que falar aqui, porque aqui, ó, rapidinho, porque os acordes, a gente falou da formação do acorde, esse acorde forma um campo, né? Então aqui, ó, a gente tá no Ré lídio, ele vai formar, quando você começa a empilhar as terças, você vai ter o Ré maior com a quarta aumentada, né? Isso aqui é um Mi sus com uma terça maior. Esse som é mais comum do que aquele que eu estava falando, que é o quarta aumentada com sétima maior, né? Esse som é mais comum. A gente ouve mais, né? Você ouve Herbie tocar esse som aqui quando ele está variando entre o sus. Mesmo na música mais popular também tem. Tem o sus com a terça maior? MPB, verdade. Porque também é muito comum no sus a gente trabalhar no sus aqui, ó, e depois ouvir a terça dele. Isso aqui é... Isso aí tem em tudo que é lugar. Do pop ao rock, ao sertanejo, ao gospel. Esse som aqui. Music, tem tudo. Esse acorde aqui, ele, no caso, esse acorde seria o sus com a terça maior, ele engloba as duas coisas, né? Eu tava tocando aqui um Sol sustenido, vou fazer aqui em Sol sustenido aqui também. Né? Em vez de ser sus, ele é sus com terça maior. Então, vai formar um campo harmônico. O Ré lídio. Por que o nome sus? Porque fica a terça suspensa. Né? Você tem a quarta no lugar da terça. No caso aqui, você fez uma pergunta capciosa, Bonifácio. Porque no caso aqui, como é sus com a terça maior, a terça não está suspensa, ela está explícita aqui, mas tem a quarta. Então eu nem sei se esse nome ele é aplicável para esse acorde, porque você ouve a terça, mas a quarta está aqui. Por causa da função. Exato, você acaba chamando por causa do que é comumente, quando você tem a quarta, você chama de acorde sus, mas eu não chamaria, realmente eu não chamaria. E qual que é a diferença entre um acorde, por exemplo, um Ré sus e um Ré quarto? O Ré sus, o D sus, o Ré sus, ele poderia não ter a terça e ter a nona, né? Ele não ter a terça e ter a nona, por exemplo, esse som aqui, ó. Esse som é super comum na música popular também, ó. Ele é um acorde sus, por quê? Porque ele não tem a terça. Mas ele é um sus 2, né? Um sus 9. Às vezes vem escrito, não vem? Sim.
sus2, sus9, e ele não tem a quarta. Ele poderia, esse aqui, ó, ele tem a nona e a quarta. Eu ouvi uma teoria uma vez de que uma das diferenças é que um acorde Ré sus necessariamente vai resolver num Sol e um Ré quarto vai resolver no próprio Ré. Faz sentido? Não, pra mim não. Ok. Pra mim não. Um Ré sus, um Ré, como é? Repita aí. Um Ré 4. Um Ré 4. Você volta pro Ré. Um Ré sus, por exemplo, que pode ser aquele Ré assim, ele é um Ré que vai resolver no Sol. Ele não vai resolver. Eu não concordo muito com isso não, mas tudo bem. Depois a gente conversa. Então é isso, vai formar um campo harmônico. Quando você empilha, só pra eu terminar, vai formar um campo harmônico. Esse campo harmônico, eu vou ter que falar. Esse campo harmônico, ele vai ter os acordes empilhados em quartas e vai gerar os acordes de um campo harmônico empilhado em quarta. Então, no caso do Ré lídio, você vai ter o Ré lídio, o Mi mixolídio, né? Onde é que eu tô aqui? Aqui. Aí você vai ter o Dó sustenido menor, o Si menor e a tonalidade do Ré sus, que é na prática Lá maior, né? O Lá jônio, né? Que é o Ré sus não, Ré lídio, ele teria esse som aqui. O Lá maior com a quarta aumentada, com a quarta justa e o Ré lídio. Então eu recomendo que você faça esse estudo tanto de forma, como eu falei lá, horizontal, né? Quanto de forma vertical, que é você entender esse campo harmônico também em um lugar do braço. Né? Você está aqui começando pelo Lá jônio. São os acordes do campo harmônico de Ré lídio, que é o mesmo que o Lá jônio. Então fomos muito para frente nesse assunto. Mas o importante é você entender esse campo harmônico de forma horizontal e vertical para ir desbloqueando essa sonoridade, né? E aí você tem, emendando os 3 assuntos, você vai criando assunto, né? Vamos lá, continuando no Ré. Aí você aprendeu isso, você começa a fazer música com isso, né? Então só hoje a gente falou de 3 assuntos que você pode tocar no Ré. A gente falou do aproximação cromática, do par de tríades maiores e a formação quartal. Então você vai juntando essas coisas para fazer sua música. Eu só vou tocar essas 3 coisas. Então fazer. Para quem não sabe do que ele está falando, está comentando publicações que fizemos desses temas. Exatamente. Nessa semana. E uma delas na semana passada, que Porque alguém perguntou aí, foi? Não, ninguém perguntou. Tá bom. Então vamos lá. Começando pelo quartal, né? Vou fazer a aproximação. É isso, você vai se limitando e vai tentando criar música com isso. Mais uma vez é difícil pra cacete. Vocês veem o Mi F aqui, né? Me dando mal. Mas você vai tentando criar música
com esses recursos. Quando você estiver livre para fazer música, você esquece tudo isso, essas coisas vão vir. Se você passou pelo processo de interiorizar ele com o equilíbrio dos 4 elementos que a gente fala sempre no método, que é a parte auditiva, a parte mecânica, a parte visual e a parte teórica, bicho, isso vai soar na sua música, você não precisa nem pensar, né? Uma vez absorvido. Beleza? Beleza. Então foi. Aí vamos falar Não, vou falar já da composição do Ed Stang, porque tem a ver... Caramba, rapaz, foi muito bem organizado o conteúdo dessa semana. Conspirou, né? Universo conspirou. Porque a gente vai falar mais uma vez do festival do Four Zones, né? Que no mês passado, no início do ano, foi mês retrasado já, né, Boni? Foi março, não foi? Enfim, algum mês a gente tocou, foi convidado através do Play Jazz, da produção do Play Jazz, do nosso amigo Meneghetti Júnior. Ele convidou a gente para participar de um festival chamado Four Zones, que era um festival de música autoral. E eu tinha acabado de gravar meu primeiro disco de música autoral e encaixou muito bem, porque a gente foi lá tocar justamente o repertório do disco pela primeira vez ao vivo. E a gente tá postando toda semana. E essa semana a gente postou uma música chamada Ed Stang, né? Ed Stang, que é uma música que eu fiz pro batera Cuca Teixeira. A música foi composta logo depois de uma turnê que a gente fez no Rio Grande do Sul. Foi eu e ele em Noronha, os 3 estão no disco. A gente foi pro Rio Grande do Sul, tocou em algumas cidades lá. Legal para cacete, com os gaúchos, Renato Siqueira e Rafael Siqueira, 2 irmãos, guitarristas de metal, brutal. O Nando Melo e o Cristiano, o Wortmann. Foi muito legal essa turnê, bicho. A gente foi tocando em várias cidades, os meninos... Divertido pra cacete, deu muita risada. E nessa turnê, houve vários momentos musicais que me ficaram na cabeça, assim. De interações musicais com o Cuca, assim. E quando eu cheguei, isso estava circulando tanto em minha cabeça que terminou virando uma música, né? As várias partes que ficaram ali tatuadas, né? Tem gente que chama que tatua a mente da gente algumas coisas musicais. Eu terminei criando essa música. E várias coisas da música têm relação com esse processo, né? Não só essa turnê, mas uma outra que também foi no Nordeste, que foi muito próxima, mas enfim, foi o show, a música foi composta logo depois dessa. Que tem relação com uma música que o Cuca gosta de tocar, chamada Wayne Stang, de Kenny Garrett. A música é isso. É isso. É uma música do saxofonista Kenny Garrett, que ele deu o nome Wayne Stang. Por que ele deu esse nome? Em homenagem ao Wayne Shorter, nosso Grandmaster, ainda vivo, né? São pessoas que a gente fala muito por aqui. Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter, quem mais? Tony Williams. Tony Williams a gente fala pouco, mas Ron Carter, Wayne Shorter e Herbie Hancock a gente fala muito. Que foram do segundo quinteto clássico do Miles Davis. E estão vivos, com exceção de Tony Williams, estão todos vivos. A gente vai falar de Ron Carter daqui. Tony Williams mora nos nossos corações. Mora nos nossos corações, né? Mora mesmo. Então ainda vivo. Kenny Garrett fez essa música em homenagem a Wayne Shorter, chamando de Wayne Stang, que era Wayne Shorter, a coisa do Wayne, né? E eu penso muito na hora que, como a música do Kenny Garrett tem esse trecho aqui, né? Eu lembro sempre de Pinóquio, que é a música de Wayne Shorter, que começa assim. Vê se você lembra, Boni. A música começa assim. Ela começa assim, né?
essa música Pinóquio, eu acho, nunca ouvi falar, que foi o que o Kenny Garrett quis chamar de Weinstein, que é isso aqui. Porque a Pinóquio começa assim, Pode ser. né? E como começa, a minha música começa. Não, esse é... Então, essa é Ed Stang, né? Feita em homenagem a Cuca Teixeira e Kenny Garrett e Wayne Shorter. Qual o que tem amarrado nessa música em relação ao que a gente está falando é que são vários acordes maiores a harmonia dela. Ela começa com Dó maior com baixo em Si, depois vai para um Mi bemol maior com baixo em Si bemol, depois vai para um Sol bemol maior com baixo em Lá bemol, que fica sus. Tá tudo amarrado hoje, viu, Boni? Falando de acorde sus. E finaliza essa primeira parte num Lá maior normal. Tá? Como são acordes maiores que vão modulando em terça menor, ele fica com esse som aqui, né? Normalmente a sonoridade mais escutada é a lídio, então fica com esse som aqui, empilhamento de quarta. Né? Então tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Então essa é a parte harmônica, falei da parte contextual melódica, né, da música, de onde veio. Essa é a parte harmônica. No final a música ela fica parada num acorde alterado aqui, né? Ela fica num Sol alterado para voltar pro Dó. Fica... Uma coisa que para mim foi muito marcante na melodia, que já veio meio que pronta essa melodia, era os ataques, né? Ela tem muito ataque, que é uma coisa que o Cuca gosta muito, que é atacar junto, assim, acentuar junto. É uma coisa que arranjo junto com a melodia, bem legal. E duas coisas que eu nunca tinha feito em nenhuma composição minha que tem nessa música é... A primeira, tem situações na melodia, situações harmônicas que a gente não leva para o chorus, não leva para improvisar, que é uma troca entre o Sol bemol e o Lá, que ela acontece na melodia, ela faz... Ele já vai pro lado daqui, né? Ele já vai para esse Lá. E na melodia não, ou na improvisação não. Ele fica os compassos ali do Sol bemol, depois os compassos do Lá. E a gente fez uma ponte de troca de solos, muito interessante, foi a ideia do Gabriel Gallardo, pianista. A gente fez uma ponte de um Dó dominante ali entre um solista e outro, para dar um clima de troca de solo. Ficou super interessante, eu gosto pra caramba disso, e surgiu na hora na gravação lá. Beleza? Boni, dá tempo de falar a última coisa? Dá tempo de falar a última coisa. Tá? Temos perguntas aí? Não temos perguntas aqui. Então, beleza. Então, a última coisa é sobre o vídeo do Pet com o Ron Carter. Já falamos de Ron Carter aqui. Então, o Ron Carter, esse baixista, é o baixista que está no Guinness Book, com o maior número de gravações da história da música. Se eu não me engano, é 2000 e tantas gravações que ele fez. Ron Carter tem gravações importantíssimas na história da música. Seria uma piada eu tentar descrever algumas aqui, mas basta ir conferir lá. E ele fez parte desse segundo quinteto clássico de Miles, que é o quinteto que tem Herbie Hancock, Wayne Shorter e Tony Williams. E eles entraram novinhos no quinteto.
E eles estão vivos até hoje, com exceção do Tony Williams. E o Ron Carter tá fazendo no canal dele do YouTube uma série de pequeníssimas entrevistas, né? Ele tá chamando de 4 perguntas, ele é uma figura, o Ron Carter lá. E ele tá fazendo as mesmas perguntas, ele fez pro Herbie, pro Billy Hart, pode ser? Fez pro Herbie, acho que pro Billy Hart. E tem essa do Pat. E essa sessão, ele pergunta ao Pat qual é a primeira coisa que ele vai fazer quando terminar a pandemia e todos voltarmos a tocar, né? E o Pat dá uma... Você falou do Ron Carter, em 2019, pelo menos, não sei se ele gravou mais depois disso, ele tinha gravado 2.221 discos. 2.221 discos, bicho. Imagine, 2.221 sessões de gravação. Incrível, incrível, Ron Carter. Pois é, epítome do contrabaixo é Ron Carter. E ele pergunta isso, e o Pat, ele dá uma resposta bem a cara do Pat Metheny mesmo. Que ele fala que pra ele, a gig, o concerto, começa 4 horas antes do concerto. Primeiro, que independente de se ele vai tocar um parabéns pra você pra uma criança de 10 anos, ou se ele vai tocar no Carnegie Hall, né? Eu acho que é o Carnegie Hall que ele coloca lá. Ele precisa começar essas 4 horas antes para emergir no que ele vai fazer. E, de preferência, não falar com ninguém. Ele passa 4 horas ali se preparando musicalmente para o que ele vai fazer e, de preferência, sem falar com ninguém. E que, a partir do momento que ele entra no palco, ele vai ouvir aquela primeira sonoridade, primeiro som, e vai passar o resto da noite reagindo àquele primeiro som que ele ouve. Isso tem totalmente a ver com você fazer música, né? Uma coisa é fazer som, essa coisa que a gente conversa sempre por aqui, que é você ir reagindo assim à coisa sonora. É incrível como essa linguagem musical é uma linguagem universal mesmo, assim, sabe? Eu nunca tinha ouvido o Pat falar isso, mas pra mim não é surpresa nenhuma e provavelmente pra muitos de vocês também não é, né? Surpresa que isso que o Pat fala, que ele sobe no palco, a primeira coisa que ele quer é reagir, é interagir com o primeiro som que ele ouve. Isso é uma coisa que é universal, é unanimidade para quem tem essa proposta de fazer som mesmo, assim, sabe? E ele fala disso, que ele vai passar o resto da noite inteira reagindo ao que está sendo tocado ali. E aí, eu não me lembro de que maneira ele coloca, mas ele fala assim, e um aviso, eu gosto de ressaltar aos músicos que tocam comigo a seriedade desse processo. Aí ele falou, isso aqui é a nossa vida, isso aqui é igreja, né? Ele repete isso 2 vezes, isso aqui é igreja, isso aqui é a nossa vida, isso aqui é o que a gente se preparou a vida toda para fazer. Então, levemos a sério, né? E o Ron Carter concorda, né? Faz uma expressão lá de muita concordância. E assim, para quem conhece o Ron Carter e Pat Metheny, isso não é surpresa nenhuma, a seriedade com que eles levam aquilo ali que eles fazem. É impressionante, é inspirador, né? Inspirador a maneira séria e a conexão profunda que eles têm com o ofício deles, né? Com a arte de fazer música, com o processo de fazer música, com essa relação musical. É inspirador mesmo, assim, a profundidade, e é reconfortante ver que, assim, quem fala essa língua, os nativos da língua, né, quem fala essa língua, termina criando essa mesma unidade de pensamento. Isso é uma coisa que, obviamente, não surpreende ninguém. Se você pegar aqui os músicos que lidam com essa mesma seriedade com a música, provavelmente você ouvir algo muito similar. Obviamente que nem todo mundo tem o privilégio de passar 4 horas sem falar com ninguém antes de tocar um concerto, né? Nem todo mundo é Pat Metheny. Inclusive, eu já vi Ron Carter falando que na diferença da época que ele fazia concerto, o Ron Carter, para quem não sabe, já tocou contrabaixo acústico de arco, contrabaixo acústico chamado clássico, erudito, né? E ele fala da diferença que é você ir fazer um concerto, que você tem um camarim, um dressing room, né? Um camarim que ele pode ficar ali aquecendo 1, 2 horas antes de fazer um concerto,
em comparação com você ir tocar numa casa de jazz, que você estaciona 3 blocos, vem com o contrabaixo na mão, chega lá, não tem um lugar para você sentar, você toca, a primeira coisa que você toca na noite já para a audiência, já para todo mundo, é completamente diferente. Então, assim, mesmo Ron Carter, ele já discorreu, obviamente, em outro vídeo, não é nesse mesmo, posso até localizar que vídeo é esse, se alguém se interessar. Ele fala sobre essa diferença e sobre esse processo de você não ter para ir tocar nos clubes de jazz, para ir tocar na noite musical do mundo todo, você não tem um lugar que você possa emergir na música antes de entrar no palco ali. Mas é um processo, faz parte do que existiu, ele fez a vida dele toda assim, né? O Pat, ele fala um pouco diferente, porque o Pat é um músico que ele, por escolha ou por conquistas, ou seja lá porque ele termina só fazendo shows gigantescos, né? Ele faz show de arena, como é chamado nos Estados Unidos, shows em lugares muito grandes, com o Pat Metheny Group ou com o trio deles nos festivais, sempre lugares muito grandes, tem camarim, ele tem essa situação de poder ficar 4 horas ali, né, idealmente, se preparando para quando subir no palco. Então é isso, né, hoje conseguimos falar tudo, muito bom, semana que vem estaremos só falando da semana que vem. Eu tinha perguntas, mas eu vou deixar para semana que vem, porque já tem quanto tempo aí, Boni? Temos 1 hora. Pois é, as perguntas eu vou deixar para semana que vem. Desculpem a quem perguntou, mas eu respondo semana que vem, porque como a gente tinha assunto atrasado da semana passada, eu não quis atrasar mais, né, de ficar com esse... Eu e Boni, a gente tem, toque, né? A gente tem toques, então essa coisa de ficar deixando as coisas, né, acumulando coisas, não é muito nossa cara, então eu resolvi, né, passar uma régua, estamos com tudo resolvido daqui para trás, todos os assuntos falamos. Temos as perguntas, é bom que acumula para a semana que vem, eu já abro com as perguntas. A gente podia fazer uma live depois só de perguntas e respostas. Pode fazer, podemos fazer, a gente acumular uma live só de perguntas e respostas, é uma boa também. E aí quem fizer a melhor pergunta vai ganhar uma palheta usada. Do Boni. O Boni vai dar uma palheta usada para você que fizer a melhor pergunta. Pessoal, obrigado. Então, sábado, essa semana a gente está soltando aí, né, os conteúdos todo dia da semana. E sábado nós temos a live para falar do conteúdo. Muito obrigado a quem esteve aí. Vamos deixar aqui um recado muito importante. Eu tenho um recado antes, peraí. Quem se interessou por tudo isso aqui que a gente está falando, todo esse conteúdo está muito bem organizado através de um método chamado Guitarra Sem Bloqueios. Link está na bio. guitarrasembloqueios.com.br, facílimo de localizar na internet, isso tudo está muito bem descrito, obviamente que aqui em 1 hora não dá para falar, a gente fica mudando de estágios de evolução musical, lá tem tudo, tem um módulo só explicando os conceitos do Guitarra Sem Bloqueio, depois o início do segundo módulo já é formação dos acordes maiores, que um monte de gente vai falar, que básico, mas vai ver lá que é importante passar por isso, absorver essa sonoridade, tá tudo lá super detalhado, né, em como eu acredito que seja o passo a passo para você enxergar o instrumento dessa forma mais livre, tá bom? Então é isso, link na bio, guitarrasembloqueios.com.br. Vá, Boni, você agora. Quem tiver interesse em conversar mais sobre guitarra, também tem um grupo do Telegram. Tem um grupo do Telegram. O grupo do Telegram é o WhatsApp, link na bio também, link na bio, você acha tudo lá. Acha meu site, canal do YouTube, o site Guitarra Sem Bloqueios e os grupos de WhatsApp e Telegram. E aí, na verdade, eu queria perguntar para o pessoal se vocês preferem a live nesse horário ou mais tarde. Beleza. É uma coisa importante, né? Mas a gente vai fazer o seguinte, deixa durante a semana uma enquete. Tá bom. O Boni vai abrir uma enquete aí no Instagram, uma enquete sobre o horário da live, que a gente sempre faz 8. Já fizemos 7 também, né? Já fizemos 7. Então é isso. 6 fizemos 6. 6. Então é legal a gente saber, né? O que as pessoas preferem. Então contem pra gente, por favor. Então é isso, turma. Obrigado, valeu. Até sábado que vem.